Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos mais uma vez aqui nessa sala, abençoando, buscando a tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, como boca de Deus nessa sala, Senhor, e que possamos levar, Senhor, todo aprendizado para os nossos dias, Pai. E nós aqui possamos ser cheios, cheios da tua presença, Pai, cheios do teu direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom o tempo todo. Clifton Rocha, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por fazer parte dessa história do Gente que Transborda e estar conosco aqui nas quartas estratégias. É um prazer te ouvir. Vem para cá, deixa, permita que Deus continue falando através de seus lábios. Vem para cá, Clifton. Bom dia, graça e paz a todos. Prazer muito grande estar juntos, né? Poder compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Mas, acima de tudo, é muito bom estar juntos com os irmãos, porque aprendemos muito a cada dia, cada manhã, cada palavra que é falada, né? Nós conseguimos aprender bastante. Ontem, com o testemunho da Tati, quão maravilhoso Deus é, né? Tão fantástico Ele faz as coisas em nossas vidas. E o texto que eu gostaria de meditar com a igreja hoje, com cada uma das pessoas que nos assiste agora, está conosco e vai ainda assistir futuramente com a gravação, né? É o Salmos de número 73, versículo 1 e o versículo 2, versículo 3. Salmo 73, versículo 1 ao 3. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. E eu gostaria muito que você frisasse bem esse versículo 3. Vou repetir. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Glorioso Deus, eterno Pai, tua filha já orou, Senhor meu Deus amado, entregando minha vida nas suas mãos, Pai. Pai, mas Pai querido, é uma necessidade muito grande falar contigo. Necessito, careço da tua palavra, Pai, para a minha vida, Pai. Para entrar em meu coração, Pai. Para poder transbordar para a tua família, Pai. Senhor, eu te louvo pela minha vida, te louvo por esse grupo, Pai. Te agradeço pela tua palavra que fala ao meu coração, fala para com as nossas vidas. Te louvo por tudo isso, Pai. Me dá graça, fala através da minha vida, Pai. E que possamos, Senhor, nos atingir aquele coração, Pai, necessitado de ouvir nessa manhã aquilo que Deus tem para falar conosco. Muito obrigado por tudo. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu verdadeiramente, por vários momentos, fiquei meditando naquilo que Deus tem a falar na manhã desse dia. E esse texto ele fala de um homem que louvava, adorava, é um salmo de Asaf, um homem que, fosse o dia de hoje, era aquele que estava sempre dedicado ao louvor, à adoração. Mas esse mesmo homem, ele olhava, olhava e via algo diferente, algo que verdadeiramente não agradava o seu coração. E posso colocar hoje, nessa manhã, que Deus ele fez o pobre e fez o rico. Mas todos eles são feitura de Deus. Louvamos a Deus por isso. Vamos ter como título dessa mensagem, vamos colocar que Deus é bom para todos. Deus é bom para todos. Estávamos estudando recentemente o Provérbios capítulo 22, né? E
A Mônica citou o versículo 2 e aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me fez refletir bastante. E eu tenho uma versão aqui, e ela é bem interessante quando eu li no Salmo, o Provérbio 22, versículo 2. Ela diz assim: o rico e o pobre têm algo precioso em comum. O Senhor é o Criador tanto de um quanto do outro. E quando nós estávamos estudando isso, e a Mônica citou algo sobre isso, me abriu uma mente, minha mente abriu de tal forma, de tal maneira, que eu mesmo fiquei surpreso com essa palavra. Eu já tinha lido esse texto, mas a forma que ela falou me chamou muita atenção, e é nisso, nesse caminhar, que nós queremos trazer algo da parte de Deus para cada um de nós. Que eu estava olhando que, primeiro, o rico e o pobre têm algo precioso em comum. Eu fiquei analisando algo precioso em comum, tanto o rico como o pobre. Mas quantas e quantas vezes nós nos pegamos, né, em alguns momentos, querendo algo, às vezes não somente querendo, mas necessitando mesmo, precisando mesmo. E caímos em si que tem pessoas que já têm aquilo, às vezes as pessoas acham até que é inveja, mas é necessidade diária, talvez. Às vezes nos pega situações assim que nós estamos carecendo de algo e nós ficamos analisando por que é tão difícil para mim, por que eu não consigo. Já tentei várias vezes. Quando eu penso que está tudo dando tudo certo, na hora acontece algo que eu não consigo. E muitas das vezes nós nos pegamos fazendo essas perguntas. Às vezes o familiar, meu filho eu cuidei, eu cuido e não vejo Deus agir na vida dele. Talvez a mulher ela pense, meu marido, por mais que veja o milagre, os sinais de maravilha que o Senhor faz, ele não enxerga Deus. Quantas e quantas vezes nos pegamos com essas perguntas, esses questionamentos? Às vezes nós pensamos e analisamos a vida do vizinho, por que que ele está na situação que está. Só que muitas das vezes também acontece de nós virmos pessoas que aparentemente não estão ligadas a Deus, pessoas que aparentemente não estão voltadas para o querer de Deus, e ainda assim nós questionamos a nossa vida comparando com a dela. Isso é muito perigoso, porque Deus tem um propósito para todos nós. Só que o propósito dele é sempre o melhor. Deus é bom o tempo todo, isso não temos dúvida nenhuma. Só que a minha maneira de receber uma bênção, a minha maneira de receber algo da parte do Senhor, talvez seja uma, talvez do João, da Maria, do Kleber, não sei, seja outra. E sempre será assim. Talvez o que eu vou utilizar daquilo que eu recebo de Deus, eu vou utilizar de uma forma que agrada a Ele, como posso utilizar de uma forma não muito favorável à vontade do Senhor. E raciocinando dessa forma, é que Deus me levou a esse texto. Que Asaf, ele, embora fosse um homem voltado para as coisas de Deus, adorasse ao Senhor, louvasse a Deus, ele está diante de uma situação na vida dele que ele fala que Deus é bom. Ele fala isso. Versículo 1 ele fala isso. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha só. Ele diz que é para com os limpos de coração. E aí eu fico olhando e analisando e questionando a vida de fulano, ciclano e beltrano. E aí começo a analisar o meu interior. Será que eu estou com o coração limpo? Quando eu vejo a prosperidade do meu vizinho, do meu amigo, ou talvez até daquele que se diz meu inimigo,
Será que verdadeiramente estou limpo de coração quando eu vejo que na minha vida não está acontecendo, mas na dele acontece e tudo parece mil maravilhas? Sabe aquela frase que as pessoas costumam dizer, a grama do vizinho sempre é verdinha? Pois é para nós analisar, para nós refletirmos, para nós virmos que verdadeiramente há algo que precisa muitas das vezes mudar em nosso coração, em nosso interior, na nossa alma. E aí Asaf vira e diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Ai, meu Deus. Quantas e quantas vezes pessoas estão dentro da igreja e por conta de olhar a prosperidade de um, comparando com a vida dele, ficam pertinho de se desviar. Isso é muito perigoso. Só que vamos analisar o seguinte: eu olho para o meu vizinho, para o meu irmão, para um amigo, e vejo a prosperidade visível. Aquilo que nós enxergamos, nós vimos. Só que nós não conseguimos ver o que está dentro dele. Será que ele tem paz ao dormir? Será que ele tem um coração verdadeiramente alegre? Ele adora a Deus e louva a Deus? Esse ano, na passagem de ano, por muitos e muitos anos, eu sempre passei na igreja. Sempre. Sempre passei na igreja. Ainda que eu não estivesse buscando o Senhor na igreja, adorando o Senhor durante todo o ano, mas quando chegar naquela data do dia 31 para o dia 1º, eu procurava uma igreja e ia lá. E como todos sabem, a gente sempre fala de um dia melhor, um ano melhor. E por longos anos isso aconteceu comigo, como acontece com a maioria das pessoas, talvez quase todas, né? Vamos colocar assim. E esse ano eu decidi que iria passar numa igreja, em outra igreja, porque a minha igreja se reuniu em um sítio, num local, e eu não poderia ir porque a família viria para minha casa e eu não tinha condição de pagar para todo mundo e não tinha condição do povo ir todos juntos e eu decidi ficar em casa. E no decorrer do dia, fazendo as coisas, correndo aqui, fazendo as coisas, eu vi que não daria para ir para a igreja. Para eu ir para a igreja, a minha família ficar em casa. E eu fiz o quê? Olha, diferente, vou fazer diferente, vou ajudar aqui em casa e não vou para a igreja e vou fazer da minha casa a igreja. E aí, na passagem de ano, eu conversei, dialoguei, falei, trouxe uma palavra, trouxe um louvor. E dentro do que nós falamos ali, nós falamos justamente isso, que o rico e o pobre têm algo precioso em comum. Mas o Senhor é criador tanto de um quanto de outro. E eu vim trazendo uma meditação disso porque nós sempre estamos querendo um ano melhor, queremos mudanças. E aí meu questionamento é de que o que eu tenho feito para isso mudar? O que eu tenho feito para que o ano seja melhor? O que eu tenho feito para ver as coisas acontecer na minha vida, na minha família, na minha casa, para que seja melhor? Asaf estava se preocupando aqui com a prosperidade do ímpio. Asaf estava se preocupando com o que estava acontecendo com as pessoas que não estavam buscando a Deus. Asaf estava se preocupando com pessoas que estavam na condição de desobedientes. Olha só o perigo. Asaf estava se preocupando, vou repetir, com a prosperidade de pessoas desobedientes. Aquele povo de Israel estava desobediente, por mais que Deus fizesse, e ainda faz, por mais que Deus operasse de uma maneira superabundante da graça de Deus e a misericórdia dele com aquele povo. Asaf estava indignado com tudo o que acontecia de bom que Deus fazia para com Israel. Só que
Olhando para esse texto em paralelo de Provérbios capítulo 22, quando diz que o rico e o pobre são preciosos diante de Deus, eu olho para a vida de qualquer pessoa e vejo, ele é precioso para Deus. Eu imagino um homem com arma na mão e matando pessoas. Eu olho assim, meu Deus, isso é precioso para ele. Porque diz que o texto fala que foi feito por Deus, criado por Deus. O Criador tanto de um como de outro foi Deus. Então, a vítima e a pessoa que faz algo contra ela, todos foram criados por Deus. Todos. Por que eu tenho que olhar para o ímpio e ver a prosperidade dele e começar a comparar com a minha e achar que eu estou em situação ruim? Asaf, ele continua falando com Deus, dialogando com Deus, reclamando em seu louvor, em sua adoração, ele buscava entender o que acontecia. Só que tem um versículo de número 16, no mesmo livro de Salmos 73, ele fala assim: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. É aí que mora a história do negócio, onde nós temos que refletir todos os dias. Porque o Criador dos dois é Deus. Tanto o rico como o pobre, quanto o que prospera, quanto o que não prospera, tanto quanto aquele que tem, como aquele que não tem. O Criador dos dois é o nosso Deus poderoso. Esse que nós servimos, esse que nós exaltamos, esse que nós glorificamos, esse que nós todos os dias falamos que amamos. Só que a palavra amar, ela tem que ter um paralelo constante com intimidade. Quando nós dizemos amar a esposa, nós temos que ter intimidade com ela. Quando nós amamos um irmão na igreja, se você observar, você tem intimidade com essa pessoa. E aí que nós vamos pecar muito quando nós falamos Deus é bom, Deus é maravilhoso, e não procuramos. Quando nós falamos que Deus tem feito maravilha em nossas vidas, e nós não glorificamos, não exaltamos. E na passagem de ano na minha casa, eu frisei algo maravilhoso. Eu estava ouvindo um louvor junto com a família e eu falei assim: o tema desse ano vai ser esse. E o louvor falava assim: que nós adoramos e ele guerreia por nós. Nós adoramos e ele luta pelas nossas causas. Nós adoramos e ele faz tudo por nós. Então o segredo é adorar a Deus. O segredo é buscar ao Senhor. E ele guerreia por nós. Não precisamos se preocupar com o vizinho, com o irmão, ou com o rico, ou com o pobre. Não precisamos se preocupar. Porque nós adoramos e ele guerreia por nós. Tanto o rico como o pobre, quando ele adora o Senhor guerreia por ele. Tanto o rico como o pobre, que são os dois preciosos diante de Deus e têm algo em comum, que é justamente ser criado pelo Senhor nosso Deus. Quando ele adora a Deus, não precisa se preocupar. Deus faz o restante. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, tem um versículo que fala muito ao meu coração. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que, na maioria das vezes, que eu ouço as pessoas falar desse texto, ela sempre frisa: buscai a Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esquece da justiça. É onde nós erramos muito quando nós esquecemos da justiça de Deus. Porque se Deus é justo, ele olha para mim, olha para você e vê o quanto podemos usufruir daquilo que ele vai nos dar.
O quanto podemos fazer com aquilo que nós vamos receber dele. Eu imagino que Deus ele vai agraciar uma família e vai dar a essa família 4 filhos. São 4. Vai agraciar essa família com 4 filhos. Só que ele vê que essa mamãe, esse pai, não tem condição de ter 4 filhos. E aí ele, mesmo assim, olhando numa visão humana, esses 4 filhos vêm. E acho que Deus vai desamparar? Não vai desamparar. Ah, mas eu escuto desde pequenininho que é onde come 1, 2, 3, come 4, 5. Sim, mas come mal, tem um estudo ruim, tem uma qualidade de vida, às vezes, não muito boa. Só que você olha para o vizinho, ele tem 8, tem 9, todos são bem-sucedidos, são bons. Deus é ruim por isso? Deus ele errou em alguma coisa por isso? Aí você olha para uma pessoa que tem uma família com um filho só, e esse filho dá desgosto, esse filho faz coisas que não são bons aos nossos olhos. Você fala para Deus, eu queria ter um igual a ele. Você não fala para isso. Você não fala. Eu tenho 5 filhos e eu não consigo cuidar. Mas você não olha para o pai, está no meio de pessoas que fazem maldade. Você não olha. Ou seja, nós temos o hábito, infelizmente, do amigo, do estranho, ou talvez daquele suposto inimigo, não sabe a dificuldade. Quantas vezes nós escutamos situações e vimos situações pela mídia de um pai de família matar filho, matar a esposa, depois se suicidar, ou sumir no mundo. Mas o que levou isso a acontecer? Azar estava numa situação bem paralela a isso. Se ele se desvia do caminho do Senhor, se ele se desvia de olhar para Deus, qualquer catástrofe dessa poderia acontecer na família dele. Esse fim é que nós temos que se afastar. E para não acontecer coisas dessa natureza conosco e com cada uma das pessoas que nós amamos, nós oramos, nós buscamos, nós adoramos. Essa é a receita. Nessa manhã eu fico analisando a forma que Deus está falando conosco, falando comigo primeiramente. É essa. É adorar, orar, buscar incansavelmente. Porque quando nós temos essa prática diária, as coisas ruins não vêm ao nosso coração. Ela não vem à nossa mente. Nós buscamos, nós adoramos, e essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus, o querer dele é esse. Agora, quando eu olho de novo para o texto, quando eu olho de novo para a Bíblia Sagrada, quando eu olho de novo para aquilo que Deus fala ao meu coração constantemente e diariamente, está sempre falando, eu vejo que esse Deus é muito bom. E aí, quando eu ligo o meu coração mais e mais, quando eu tiro aquilo que não é da graça do Senhor, quando eu tiro aquilo que não pertence àquele homem, àquela mulher de Deus que verdadeiramente busca o Senhor, meu coração cada vez vai limpando, 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 limpando. E aí eu volto para o texto e vejo, Deus é muito bom com Israel para com os limpos de coração. Asaf, ele olha e vê, eu te invejo dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Hoje, nessa manhã, nós vamos se desvincular de tudo isso. Vamos começar a olhar a Deus como aquele que verdadeiramente faz para um e faz para o outro. Aí começarmos a analisar aquilo que tem em nossas mãos. Começar a cuidar de maneira que verdadeiramente possa agradar os olhos de Deus. Agradar mesmo. E somente agradar não. Agradar a si próprio. Quando nós nos agradamos com aquilo que fazemos, Deus ele olha para nós e fala assim, esse meu filho merece o que eu dei a ele. Vou dar um pouco mais. Vou presenteá-lo com mais coisas. Mas uma coisa que eu quero todos os dias, você precisa todos os dias.
é adorar a Deus, porque o restante ele vai fazer. Vai guerrear por mim e por você. Amanhã desse dia, eu gostaria de deixar bem claro para cada um dos irmãos que o mistério não é tão misterioso assim. O mistério é buscar a Deus, enquanto você pode achar. Se você parar de buscar, seus pés vacilam. Se você parar de buscar, você começa a olhar para as coisas que não são da vontade do Senhor. O mundo está cheio de coisas ruins e vai piorar cada vez mais. Só que nós formos olhar para o lado e começar a comparar a vida de A e de B com a própria vida que nós temos, se não tiver um olhar espiritual, nós vamos vacilar. E não é isso que Deus quer. Os pés vão se desviar e não é isso que Deus quer. Amanhã, nesse dia, só agradeça a Deus por você estar junto aos seus irmãos. Só agradeça a Deus por ter levantado, como a Mônica falava lá no início. Agradeça a Deus por levantar do copo. Agradeça a Deus porque o copo tem água. E agradeça a Deus que você tem como beber essa água. Fazendo isso, esse é o grande mistério. Na verdade, não existe mistério, é simples demais. A nossa pastora Zimar sempre fala, é simples assim. Então, que nessa manhã você possa meditar naquilo que Deus tem feito na sua vida, esquecendo de que a vida do irmão, a vida do vizinho, daquele supostamente chamado de inimigo, ela é do jeito que aprove a Deus ser dessa forma. Se contente com aquilo que Deus faz na sua vida. Se alegre com aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E cuide para que Deus possa mais e mais continuar te abençoando. Porque Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Para finalizar, para a sua meditação e você continuar firme nos caminhos do Senhor, buscando a Deus, e não se desviar nunca. O último versículo do capítulo 73 diz assim: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Faça isso. Anuncie as obras do Senhor. Fale do amor de Cristo. Faça aquilo que Jesus ensinou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se fizer isso, não se preocupe. Você não terá tempo de ficar questionando aquilo que Deus tem te dado ou não tem te dado. Que Deus possa continuar nos abençoando. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por esse dia, onde eu aprendi muito com Deus, com essa palavra. E que eu possa, cada dia mais, a minha oração é que, cada dia mais, eu possa me aproximar mais de Deus. Lembra que eu falei da intimidade? É que eu possa, cada vez mais, colocar nele toda a confiança e fazer a última parte, anunciar as obras, as suas feituras. Quando eu fizer isso, quando você fizer isso, não teremos tempo de olhar para o lado, para as pessoas que nos rodeiam. Mas se caso você olhar para as pessoas que te rodeiam, olhe com um olhar de misericórdia, porque talvez ela esteja pior do que você no seu interior. Cuide para que se aproxime mais de Deus. Cuide para que coloque mais a confiança nele. E cuide para que as suas atitudes, a sua forma de agir e de viver, possa falar mais do que as suas palavras. E eu tenho certeza que as pessoas que estão ao seu lado vão ver Deus em sua vida. E aí elas vão ver, por isso que ele prospera, por isso que ele é abençoado, porque vê Deus na sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, eu agradeço essa linda oportunidade. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Clifton. Deus é bom para todos. Deus é um Deus que fala e nos ensina. Enquanto o Clifton estava falando, eu estava lembrando que ontem eu estava participando de uma aula com uma pastora. E ela estava dizendo que um estudo foi feito. E o que mais está matando a humanidade é a comparação. Quando você se compara, você tropeça e deixa de confiar no Senhor. E ela falou tanto dessa comparação, que está levando o povo numa crise de ansiedade fora do normal. Porque em vez de viver a sua vida,
quer viver a vida do outro, mas algo temos em comum. O Senhor fez o rico e fez o pobre também. Que possamos parar de nos comparar, parar de olhar a grama do vizinho e entender quem somos em Cristo. Obrigada, Clifton, obrigada. Deus é bom o tempo todo. Eita. Zita Guimarães, ora conosco nessa manhã. Papai do céu venha nos firmar com a nossa identidade nele. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, pela vida do teu filho, do irmão Clifton, que o Senhor continue, Pai, derramando as suas bênçãos sobre a vida dele, com essa sabedoria do alto, Pai, no entendimento da tua palavra, Senhor, que falou aos nossos corações, o quanto nós devemos olhar para ti, Senhor, olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, e ser grato por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que nós temos vivido, porque não olhar para o outro, não olhar para aquele Senhor que muitas vezes não te adora, mas tem a riqueza somente terrena, porque o Senhor chama as pessoas que são ricos aqui na terra, mas são pobres no céu. E os pobres que são pobres aqui na terra, mas são ricos no céu. O Senhor me preparou uma riqueza, porque é humildade no coração. E o que o desejo do teu coração, Pai, é que nós tenhamos um coração bondoso, sincero, honesto diante do Senhor e ser grato por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Gratidão em cada coração, na vida dos meus irmãos, em cada casa, que possamos olhar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ser grato a Ti, Pai. Grato pela nossa saúde, grato pelo que o Senhor nos dá para nos alimentar todos os dias. Obrigado, Pai amado. Só tenho a Te agradecer que o Senhor continue abençoando essa família, essa igreja, Senhor, chamada Transbordo, e que nós estamos aqui porque cremos no Deus que é fiel e que reina, porque o Senhor é rei e o Senhor reina em nossas vidas. Te damos a honra, a glória e o louvor, Senhor, para todo sempre. Muito obrigada, Pai amado, por esse dia chamado hoje. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Declaramos, Senhor, que nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, Senhor, porque o Senhor está conosco e em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Beijo, família. No seu coração, amanhã é quinta de oração. Que o Papai do Céu continue nos abençoando todo o tempo. Obrigada, Clifton. Obrigada a você que está aqui comigo. Daqui a pouco está subindo essa live. Você pode compartilhar com seu irmão. Beijo grande. Obrigada, Lila.